Bom dia, irmãos. Que a graça de Jesus seja em cada coração, amém? Nós louvamos a Deus esta manhã por tudo aquilo que Deus tem feito, pela oportunidade que Ele nos concede de estar aqui essa semana e nesse dia. E nós queremos louvar por tudo aquilo que Ele tem feito em nossa vida. Eu queria apenas trazer algumas informações. O Ministério de Educação Religiosa dessa igreja, nossa irmã Ana Helene, com sua equipe, pede para informar os irmãos que a revista desse novo semestre já está na secretaria. Você não precisa pagar agora, vai deixar o seu nome lá e será pago a partir do próximo domingo, é isso, Cauli? Você pode já começar. Então, já está na secretaria. Você que estiver interessado, não pegou ainda a sua revista, você pode ali falar, iremos falar sobre o reino de Deus, e eu creio que será muito edificante para a igreja do Senhor. O pastor Mendes aqui antecedeu falando sobre o dia 21. Na verdade, nós recebemos um comunicado pelo correio, mas ainda é muito incerto. Mas a gente não pode, como seria um projeto de muita mobilização de muitas pessoas, a gente não pode ficar nessa insegurança da Light. Isso, pastor, vai cancelar o culto? Não, a gente continua com o nosso culto marcado. Pastor Nilton estará aqui ministrando a palavra de Deus, e ainda que pode acontecer como pode não acontecer, então a gente não pode correr o risco. Também, graças a Deus, pelo menos pela manhã a gente não tem tanta necessidade da luz, da iluminação, no máximo mesmo a questão do microfone, mas que você venha e teremos aqui culto, sim, estaremos adorando e bendizendo ao nome do Senhor. Mas por conta disso, foi transferido a feijoada, ou todo esse movimento aí para o dia 28, e Deus vai continuar abençoando a nossa vida, amém, irmãos? Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Essa manhã eu, quando acordei bem cedo para meditar, uma música, um louvor tocou muito ao meu coração, e eu falei com o Geraldo dele que eu queria compartilhar com os irmãos essa manhã. Conhecido. Quero levantar minhas mãos, quero levantar minha voz e oferecer a Ti minha vida em santidade e amor. Pai, só a Ti eu ofereço minha vida e meu coração, e me prostro em Tua presença, em adoração. Filho de Deus, recebe sim toda a glória, a honra e o louvor. Filho de Deus, recebe sim toda a glória, a honra e o louvor. Quero levantar minhas mãos, quero levantar minha voz e oferecer a Ti minha vida em santidade e amor. Pai, só a Ti eu ofereço minha vida e meu coração,
e me prostro em tua presença, em adoração, Filho de Deus, recebe sim toda a glória, a honra e o louvor, Filho de Deus, recebe sim toda a glória, a honra e o louvor. Senhor, nós queremos te agradecer essa manhã pela presença do teu Espírito Santo. Nada faria sentido se o Senhor não estivesse aqui essa manhã. Que a tua palavra nos afirma: onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Que o teu Espírito Santo nos conduza na tua palavra, na ministração. Que o teu Espírito comunique ao teu povo, à tua igreja, no nome de Jesus, amém. Marcos capítulo de número 8. Pastor Maurício pela manhã não se encontra hoje aqui por conta de um compromisso, mas à noite estará presente. E Pastor Maurício tem pregado um sermão no Evangelho de Marcos. Ele tem pregado os capítulos do Evangelho de Marcos, e eu fui convocado a ministrar a partir do capítulo de número 8, e eu queria que você pudesse ler apenas o verso de número 27 a 33 comigo esta manhã, a chamada confissão de Pedro. Confissão de Pedro. O verso de número 27 diz assim: e saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: mas vós, quem dizes que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. E admoestou-os que a ninguém dissesse aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipe dos sacerdotes, pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras. Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo, mas ele, virando-se, olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro dizendo: retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Glória a Deus pela sua poderosa palavra. O Evangelho de Marcos, no capítulo de número 8, a partir do verso 27, a qual relatamos aqui um dos discursos ou diálogos mais conhecidos do Evangelho de Jesus, um dos diálogos conhecidos, e se você quer ler ele de maneira mais ampla, você vai encontrar no Evangelho de Mateus, onde Mateus dá alguns detalhes que o Evangelho de Marcos não dá. Mateus vai dizer que Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E o Senhor Jesus vai responder: disseste bem, Simão Barjonas, pois não deixaste revelar a carne, mas o Espírito. Ele vai ter essa informação. O texto vai relatar algumas coisas de maneira diferente, mas o Evangelho de Marcos também nos dá muitas informações interessantes sobre esse texto.
O evangelho começa, ou melhor, o texto que começamos a ler essa manhã, do verso 27 diz: e saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. Não era a de Herodes. Cesareia de Filipe estava totalmente fora da Galileia. O texto do capítulo 8 relata de Jesus passando pela Galileia, mas a partir do verso 27, ele já não está na Galileia, onde tinha o cuidado, a responsabilidade, o governo de Herodes. Agora ele está na Cesareia de Filipe, não estava mais nesse território, estava em outro território, e nessa cidade se dizia ter sido o lugar de nascimento do chamado Deus Pan, na Grécia, que era o Deus da natureza. Aquele momento ou aquele lugar era algo muito interessante, irmãos. Para que nós pudéssemos entender, nessa cidade foi criado um templo de mármore branco, um templo que estava numa montanha que chamava a atenção. Diz alguns estudiosos que quando o sol batia pela manhã, aquilo brilhava de maneira quase que sobrenatural, aquilo chamava a atenção. Todas as pessoas que andavam em Cesareia de Filipe conseguiam perceber esse templo, e quem era adorado nesse templo, nada mais e nada menos do que César. César era adorado, César era admirado, e aquele local tinha um teor de espiritualidade, aquele local tinha um teor de quase que de um céu. Por que um céu? Porque muitos deuses da Grécia eram cultivados, eram louvados e adorados naquele lugar, e é ali que Jesus está passando. É interessante pensar que muitos deuses daquela época, que ali eram adorados, que eram reconhecidos pelo contexto do tempo, chega naquele momento, está passando o meigo nazareno, está passando Jesus Cristo, nada mais e nada menos que o Filho de Deus, está passando nesse pano de fundo, enquanto Jesus já passando com seus discípulos. Fico imaginando, quem sabe, os discípulos olhando, admirado com toda aquela beleza, admirado com tudo que eles estavam vendo. Os deuses da Grécia clássica estavam sendo ressaltados ali, e todo mundo percebendo, olhando tudo aquilo. E em meio a esse pano de fundo, Jesus faz uma pergunta. Em meio a este contexto onde eles estavam, Jesus faz uma pergunta. A pergunta dele é: quem diz os homens que eu sou? Quem sabe eles conheciam, as pessoas conheciam, sabiam quem eram aqueles deuses, sabiam quem era o Deus Pan. Quem sabe as pessoas já tinham entrado no templo de adoração a César. Quem sabe as pessoas já conheciam toda a admiração que eles tinham a outros deuses. Mas a pergunta de Jesus é: quem diz os homens que eu sou? O que eles estão dizendo? O que eles estão dizendo? E essa pergunta tem um ponto interessante, porque não é uma resposta apenas simples. Tinha um teor, tinha um peso, tinha um contexto, como eu tenho o hábito de dizer. Qual era, pastor? Qual era a ideia messiânica ou a ideia judaica sobre o Messias? Qual é a ideia que eles tinham? Qual era a perspectiva do povo de Israel quanto ao Messias? Ao longo de toda a existência, os judeus nunca esqueceram que eles eram, em um sentido muito especial, o povo de Deus. O judeu nunca esqueceu isso, ele nunca esqueceu isso. A questão é que eles entendiam que eles eram um povo escolhido, e devido a isso, eles aspiravam muito. Naturalmente, eles esperavam um lugar especial em meio à nação mundial. O povo de Israel aguardava um momento que eles estariam separados, estariam colocados no altar, separados em todas as nações do mundo. Todos saberiam quem era a nação de Israel. Havia essa expectativa no coração deles. Nos primeiros tempos, eles aspiravam a alcançar essa posição, que poderíamos chamar de meios naturais. O objetivo deles, eles acreditavam que por meios naturais eles conseguiriam essa posição. Sempre consideravam como a época maior da sua história a de Davi. Eles acreditavam que viria um Messias, alguém como Davi, com a mesma com o mesmo exemplo, ou com a mesma fama que Davi tinha, com o mesmo poderio que Davi alcançou, da mesma maneira que Davi conseguiu conquistar, vencer guerras. A expectativa desse povo era que o Messias, aquele que era enviado por Deus, viria tomar por meios naturais o seu trono
e colocaria Israel em lugar de destaque. Essa era a expectativa do povo. E você pode ler sobre isso em Isaías capítulo 9, verso 7, 11, verso 1, Jeremias 24, verso 4, 23, verso 5 e outros capítulos da Bíblia, da expectativa que havia deles. Havia uma expectativa muito grande em relação a tudo isso, mas à medida que o tempo passava, se fazia infelizmente evidente que a sonhada grandeza de Israel nunca iria ser obtida por meios naturais. Nunca seria. Mas por quê? Por causa da realidade da sua história. Primeiro, as 10 tribos foram levadas da Síria e se perderam. Segundo, os babilônios conquistaram e arrasaram Jerusalém e levaram os cativos dos judeus. Logo depois vêm os persas, depois os gregos, depois os romanos. E Israel está lá, cativa, prisioneira, mesmo tentando viver tudo isso. E aí gera-se entre eles agora muitos livros, e esses livros vão gerando quase que um apocalipse. A expectativa que esse povo tinha era que no decorrer do contexto histórico, eles esperavam o chamado apocalipse. Nós estamos vivendo um momento tão ruim, a moralidade do povo está lá embaixo, a religião está quebrando, estamos em frangalhos, estamos em situação, tudo aquilo que se apresentava diante do povo de Israel da época, apresentava por um grande feito. Tudo indica que está chegando a hora de vir um grande Messias. O problema é que a expectativa e o desejo deles de vir o Messias era bem diferente do como realmente o Messias veio. Era diferente como o Messias veio. E a expectativa era grande, tantos livros históricos da época, como o livro de Baruque, de Mishnah, Oráculos Sibilinos, Enoque, Esdras e outros livros que declaravam, e Israel tinha essa esperança. E em meio a esse caos, eles acreditavam que Elias iria antecipar a vinda do Messias. Eles não acreditavam que o Messias viria em um jumentinho. Eles não acreditavam que o Messias viria sem parecer nem formosura. Eles não acreditavam que o Messias abriria a mão da sua glória. Eles não acreditavam, porque o ideal deles de poder era alguém que iria vencer num trono e iria conquistar. Mas eles não entenderam que o Messias, para mudar a história do mundo, precisava morrer e ser crucificado. Precisava ser sacrifício substitutivo. Eles não entendiam que o Messias precisava ser sacrificado e morto para a salvação não apenas da nação de Israel, mas de todo o povo ou de todo o mundo. E é nesse contexto que eles dão a resposta para Jesus. Eles vão dizer no verso 28: e eles responderam, João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. João Batista, Elias e outros, um dos profetas. Irmãos, ao longo da história houve vários debates acerca de quem era Jesus. Ao longo da história. Ontem eu tive a oportunidade de falar num encontro de jovens, e esses jovens, a dinâmica do trabalho deles era essa. O tema era divórcio. E eu fui convidado, com um pastor convidado lá para dar o aval final. Era mais ou menos assim, eles tinham grupos de jovens que defendiam o divórcio, não que eles defendiam em si, mas a ideia era que para chegar a um debate, um denominador comum, e aí fomentar o assunto. Um grupo de jovens defendendo o divórcio, um outro grupo contra o divórcio, e aí eles foram levantando teses e pontos lá e começaram a levantar várias coisas. E no final, o pastor levantava e trazia uma palavra, ou respondia, trazia um veredito final, baseado na palavra de Deus sobre o assunto. E uma das coisas que me chamou muita atenção, e eu ali compartilhei, era que o problema do povo, porque isso não vem de agora, o problema do divórcio não vem de agora, isso vem muito antes, desde Deuteronômio 24, você já vai ter muito problema em relação ao divórcio. Mas eu dizia, e porque eu entendo o seguinte, que o problema em si não é o divórcio. O problema não é o divórcio, o problema é o casamento.
quem não entende o que é casamento vai acabar vivendo um divórcio. Porque a partir do momento que a pessoa entra num relacionamento para casar, sem entender o que é casamento, ela tem tudo para viver um divórcio. E aí a gente não consegue entender o que é divórcio. Por quê? Porque Deus não criou o homem para o divórcio. O propósito de Deus não foi o divórcio. É por isso que a gente tem dificuldade de vivenciar algumas coisas que Jesus não propôs, o que Deus não propôs. E aí a gente tem várias crises, muitas opiniões, muitas ideias. E aí a gente foi caminhando lá, fica tranquilo, irmão. Foi lá, deu para falar, tiramos perguntas, saí de lá quase 10h30 da noite. Aqui agora você não vai poder fazer essa pergunta. Se quiser, tem terça a sexta-feira, sábado, domingo aí no gabinete para a gente conversar. Pastor, o que isso tem a ver com o texto? Penso que ao longo da história houve muitos que questionaram sobre Jesus. A questão não é questionar sobre Jesus, a questão é conhecê-lo. Eu falo, o problema dos questionamentos sobre Cristo é a falta do conhecimento sobre o Cristo. E desde o início, desde os chamados ebionitas, acreditavam que Jesus era apenas uma emanação de Deus. Os gnósticos acreditavam em sua divindade, porém tinha alguns contrapontos. Os arianos não acreditavam em sua eternidade. E há aqueles que dizem que Jesus é apenas um espírito iluminado, é um espírito evoluído. Há aqueles que acreditam que Jesus foi um grande profeta. E aí, até hoje, há muitas opiniões sobre Jesus, exceto a verdadeira. Pastor, e o que isso tem a ver comigo? Jesus faz uma pergunta agora não apenas sobre o povo. Jesus agora olha para os seus discípulos e diz: mas vós, quem dizes que eu sou? Agora Jesus olha para o discípulo e diz: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Irmãos, você conhece alguém não pela identidade que a pessoa possui. Você conhece alguém, ou melhor, você pode definir ou dizer sobre a identidade dessa pessoa por aquilo que você lhe atribui, pela experiência, pela intimidade, pelo convívio, pelo relacionamento. Quando Jesus faz essa pergunta: e vocês, o que dizes que eu sou? Pedro responde: tu és o Cristo. Aos nossos olhos é muito belo e bonito falar, porque estamos dentro de uma igreja. Há anos você ouve falar sobre Jesus, crê em Jesus. A maneira que a gente absorve isso é bem diferente, tentando olhar pela ótica de Pedro, um pescador diante de um judeu aparentemente comum, sem nenhum tipo de glória, aparentemente sem nenhum tipo de poder político, sem nenhum tipo de bens, finança, dinheiro. Um homem que trazia um discurso de amor, um homem que trazia um discurso de paz, um homem que trazia um discurso de obediência, um homem que trazia um discurso de santidade, um homem que trazia um discurso de acolher a todos. E este homem, na simplicidade deste homem, Pedro olha para esse homem e diz: tu és o Cristo. Eu não vou me ater aqui da maneira apenas como Pedro viu, até porque Mateus vai relatar que foi o Espírito Santo de Deus, ou o próprio Pai, que inspirou que ele pudesse fazer essa declaração, porque Pedro por si mesmo era impossível fazer, mas Pedro diz: tu és o Cristo. E, irmãos, como essa pergunta ecoou, está ecoando no meu coração essa manhã. É como se Jesus essa manhã perguntasse para você: o que dizes que eu sou? Eu gostaria de perguntar a você essa manhã: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Eu não gostaria que você pudesse responder tudo o quê? Quem é Jesus para você? E de repente, ao mesmo momento, quando eu respondi ao meu coração, quando eu me fiz essa pergunta: quem é Jesus para você, Gesiel? Eu comecei a responder dentro de mim, comecei a dizer para Deus quem era Ele para mim, quem Jesus é para mim, até que me saltou à mente Mateus 15, verso 8.
esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E quando esse texto veio ao meu coração, à minha mente, as perguntas mudaram. Não foi apenas quem é Jesus para mim, mas foi: quem é Jesus para mim? Gesiel, o que você diz que eu sou no seu trabalho? O que você diz que eu sou na sua casa? O que você diz que eu sou na sua faculdade? O que você diz que eu sou na sua intimidade, nos seus aplicativos sociais? O que você diz que eu sou no seu WhatsApp, no seu direct do Instagram? O que você diz que Jesus é? Através do seu testemunho de vida, o que Jesus é? O que Jesus é? Essa manhã eu não perguntaria para o mundo o que estão dizendo de quem é Jesus. Eu perguntaria para a igreja de Cristo: quem é Jesus para nós? Não numa mera resposta, mas numa realidade de testemunho de vida. Quem é Jesus para nós? Eu vi uma frase essa semana que tocou muito meu coração, que dizia o seguinte: se Jesus, ou se você fosse preso por ser cristão, haveria prova suficiente contra você? Se eu e você fôssemos presos por ser cristãos, haveria prova suficiente contra mim e contra você? Irmãos, eu estou aqui, se você quiser te mando meu esboço depois, todo o texto aqui. E eu vou ser muito sincero, eu não quero pregar mais, não quero. Eu não vou continuar o texto. Eu queria muito ficar nessa pergunta essa manhã, a pergunta de Jesus para a sua igreja, para a igreja batista de Itauá essa manhã: quem é Jesus para você? E ele diz: que dizes que sou? Eu tenho aqui capítulo de número 3, 33, a relação do que Pedro vai dizer para Jesus. Coloquei aqui todos os pontos, como a gente faz sempre o trabalho de casa, certinho, conclusão do texto. Mas eu não sinto no meu coração em fazer isso essa manhã. Eu queria perguntar a você: quem é Jesus para você? Não apenas num discurso dos seus lábios, mas eu queria que você pudesse nesse momento refletir na sua vida. Refletir na sua vida. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim e para você? Atos capítulo número 11, verso 26, vai dizer que a igreja pela primeira vez, a igreja de Antioquia, foi pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Por quê? Porque perceberam que eles haviam tido a experiência com Jesus. Toda vez que as pessoas andam com Jesus, toda vez que a pessoa se relaciona com Jesus, elas mudam de alguma maneira, há uma transformação de alguma maneira, não tem como. Eu gosto de uma expressão que a juventude sabe que o pastor Gisele tem algumas frases, e a frase que eu falo é: convivência gera semelhança. Convivência gera semelhança. Os antigos vão dizer: diga-me com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Porque quanto tempo você anda com uma pessoa, você vai pegando, você pega trejeitos, você pega palavras, você pega frases, você acaba repetindo, reproduzindo aquilo, porque por conta do relacionamento, do diário. Pastor, você me prova isso? Provo. Quando Pedro estava lá e negou Jesus, a primeira, a segunda, a terceira vez, disseram: ó, você andou com ele. E ele disse: eu não andei. Andou sim. Mas como é que você diz isso? Porque a tua fala te condena. Ou seja, até a maneira que ele falava, as palavras que Pedro usava, era parecida com a de Jesus, ao ponto que no texto bíblico vai dizer que Pedro começou a vociferar palavrões, para tentar não diagnosticar, para tentar não identificá-lo com Cristo. Quem é Jesus para você? Será realmente que o nosso testemunho de vida tem refletido a presença de Jesus? Será que as pessoas olham para a minha vida, para a sua vida? Irmãos, eu não quero que as pessoas olhem para mim porque sou pastor. Eu queria que elas olhassem porque eu tive um dia, um encontro com Jesus. Eu não quero que as pessoas olhem para a gente porque a gente faz parte de um contexto batista. Batista não salva ninguém. Ser presbiteriano, da Assembleia de Deus, ou qualquer denominação que você queira, isso não traz salvação para ninguém, isso não muda a vida de ninguém. O que muda a vida é o Evangelho de Jesus, através da sua vida.
quem você tem dito que Jesus é? O que diz os homens que eu sou? Eu queria que você fosse embora esta manhã com essa pergunta: o que diz os homens que eu sou, pelo seu testemunho de vida? Para sua esposa, quem sabe que não é crente, para o seu marido que não é crente, o que você tem dito para ele que é Jesus? Para os seus filhos que estão afastados, quem é Jesus para eles através da sua vida? Não é fácil, não é simples, mas quem é Jesus? A resposta de Pedro vai na contramão do contexto onde ele estava. A resposta de Pedro vai na contramão do discurso dos fariseus, dos sacerdotes, da religião da época. A resposta de Pedro vai na contramão do mundo, porque aquele que está com Cristo caminha na contramão do mundo. Aquele que está em Cristo vai bater de frente com muita coisa. Mas por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem Jesus é. Queria que você pudesse curvar a sua cabeça essa manhã. Eu queria que você pudesse ter um tempo de reflexão, pudesse refletir comigo. O que diz os homens que eu sou? O que tua vida tem dito? O que a minha vida tem dito? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o único e suficiente Salvador da nossa vida. Tu és o nosso Senhor e soberano Deus. Tu és aquele que morreu na cruz do Calvário, e o teu sangue nos purifica de todo pecado. Tu és aquele que nos fez nascer de novo. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu queria nesse momento abrir não o meu coração, mas a minha alma ao Senhor. Abrir a nossa alma diante de Ti, Deus, e clamar a Ti pela nossa vida. Quem sabe, ó Deus, as respostas que estamos dando, não apenas de boca, mas com a nossa vida, não condiz se realmente Te conhecemos. Quem sabe, ó Deus, as maneiras, o jeitinho brasileiro que eu mesmo sou tentado a dar, não condiz em conhecer o Senhor, em saber quem Tu és. Ó Deus, em nome de Jesus, que haja em nós um quebrantamento do Teu Espírito Santo, que haja em nós, ó Deus, um incômodo do Teu Espírito, para que possamos realmente responder isso, não com palavras, mas com a vida, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que a nossa resposta a essa pergunta, quem diz os homens que eu sou, não seja com palavras, mas seja com a nossa vida. A partir do momento que dissermos não para determinadas coisas, a partir do momento que nós formos na contramão desse mundo, possamos dizer: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, a quem eu devo obediência e adoração eternamente. Amém. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nos conduz na luz do Senhor, nos conduz na luz do Senhor, nos conduz na vontade do Teu Espírito Santo. Ó Deus, em nome de Jesus, nós temos planos, nós temos propósitos, nós estamos fazendo muita coisa, mas a Tua palavra diz que aquele que é guiado pelo Espírito é como o vento, não sabe para onde vem, não sabe para onde vai, então caminha segundo a Tua vontade, o Teu querer. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a não fugirmos por conta das atividades, dos afazeres, dos compromissos e N coisas, a fugirmos de algo que é essencial.
Deus, em nome de Jesus, que possamos trazer essa resposta ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém.